E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre as CBDCs, Central Bank Digital Currency, ou seja, as moedas digitais de bancos centrais. O mais avançado nesse processo de criação de uma moeda digital é o Banco Central da China, ou Banco Central do Povo Chinês, né? Tudo na China eles falam que é do povo, embora quem mande é um partido único, que é o PCC, mas em todo caso, isso tende a se espalhar pelo mundo e o próprio Banco Central aqui do Brasil também falou que tem planos de criar um real digital. Então vamos pensar sobre as possíveis implicações disso, um exercício teórico, uma vez que isso ainda não aconteceu. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero lembrar que agora, no momento que está saindo esse vídeo, na verdade no período da manhã, estreou na plataforma da Finclass a minha aula, né? A minha Finclass falando sobre reserva de valor. E lá eu falei bastante coisa interessante, né? Abordei, por exemplo, a questão da criação do dinheiro. Quem me segue apenas por aqui, não segue lá no Instagram, não deve saber, então estou mostrando aqui. Mas eu sou um colecionador de moedas antigas. Aqui eu tenho, por exemplo, denários dos 12 Césares romanos. A obra de Suetônio, ele fala da vida dos 12 Césares, pega desde Júlio César, que teria sido o primeiro, que não foi um imperador romano, ele foi um ditador, na verdade, no final da vida era um ditador vitalício. E após o assassinato de César, aquela conspiração que aconteceu no Senado, ele foi apunhalado, diz a lenda, né? Entre aspas, lenda, na verdade, é história. Ele até recebeu um bilhete de um cara chamado Artemidoro, e para quem lê Plutarco fica difícil não torcer para que ele lesse aquele bilhete e descobrisse sobre a conspiração. No caminho para o Senado ele foi avisado, mas já naquela época parece que os homens importantes não tinham tempo de ler os papéis importantes, ele não ficou sabendo. Foi assassinado, começou a Guerra Civil na República Romana, e disso veio o Império Romano, cujo primeiro imperador era o filho adotivo de César, que era Otaviano Augusto, era seu parente também, sobrinho neto. Depois dele tivemos Tibério, Calígula, muito famoso, né, por ter ido teoricamente para a cama com todas as suas 3 irmãs, é uma moeda raríssima e muito valiosa, que é o sestércio de Calígula com as 3 irmãs na parte de trás. Depois tivemos Cláudio, Nero também muito famoso, fechando a dinastia Júlio-Claudiana, Galba, Otto e Vitélio. E aí Vitélio foi sucedido por Vespasiano, ganhou essa guerra, que foi o primeiro da dinastia Flaviana, que teve 3 governantes, Vespasiano, seu filho Tito, e depois seu outro filho, Domiciano, irmão de Tito. Foi nessa dinastia, inclusive, que nasceu o Coliseu. Então lá eu falei, né? Não era nem pra ter falado tudo isso aqui, mas é que eu me empolgo com esse negócio de moeda antiga. Falei sobre a criação da moeda, como a história da criação da moeda é uma história de degradação da moeda. Falei isso na Finclass. Falei, por exemplo, sobre ouro, por que ele foi durante muito tempo moeda e por que até hoje é um ativo financeiro importante. Falei sobre dólar, falei sobre franco suíço. E como não poderia faltar também nesse assunto reserva de valor, falei sobre uma possível reserva de valor e como ela é impalpável, né? Fica difícil mostrar, não tem como, eu vou mostrar aqui apenas uma hot wallet. Eu falei também de Bitcoin. Então eu convido a todos a assistirem esse conteúdo. A plataforma Finclass ela tem a ideia de ser um conteúdo sobre finanças com uma qualidade tanto do conteúdo dos professores quanto também do áudio do vídeo cinematográfica por um preço muito baixo. No plano anual ficaria apenas R$ 39,90 ao mês. Vou deixar um link aqui na descrição e dentro da plataforma a gente tem uma ideia também de recompensar aqueles assinantes no futuro, com benefício que eu não posso divulgar ainda, que forem mais assíduos na plataforma, usarem mais, assistirem mais os conteúdos. Então, para aqueles que assinarem ou para os que já são assinantes e assistirem a minha Finclass até o final da sexta-feira dessa semana, que seria o dia 11 de junho, então até a meia-noite de 11 de junho, o assinante que conseguir concluir a Finclass vai ganhar dentro do seu perfil aquela medalha. A gente tem algumas medalhas, né, para uma gamificação da plataforma, que tem a imagem do imperador Marco Aurélio. Na verdade, essa medalha ela é nada mais, nada menos que um áureo, uma moeda romana antiga feita de ouro, que valia 25 denários, que foram essas moedas que eu mostrei aqui para vocês, que teria sido o último dos 5 bons imperadores, segundo aí a ideia do Maquiavel, né? Quando que esses 5 bons imperadores vieram? Após esses 12 Césares romanos que eu mostrei aqui para vocês da minha coleção, né? Seria a dinastia Nerva Antonina. Mas isso fica como assunto para um próximo vídeo. Se vocês querem um assunto de vídeo assim, por favor, deixem um comentário aqui no vídeo que, dependendo da demanda, eu faço um vídeo falando sobre um pouco da história dessa coleção que eu estou fazendo de moedas antigas. Mas agora que já falamos das moedas antigas, que eu já fiz o convite para Finclass, porque ficou um conteúdo muito bacana, vamos falar dessa proposta de uma nova moeda, que seria essa moeda digital de Banco Central aqui no Brasil, um real digital. E você deve pensar, nossa, mas para que precisamos de um real digital se já temos um real físico? Que nela essas coisas sofre com um problema grave de inflação desde que foi criado e, entre aspas, foi um sucesso porque as outras moedas que vieram antes do real aqui no Brasil foram fracassos ainda maiores, mas pegando a inflação acumulada, a gente vê que o real desvalorizou muito
desde sua criação em 1994. Mas a questão de um real digital, né, pensando pela ótica do Banco Central, realmente teria alguns benefícios, como por exemplo a economia em termos de custos. Como eu moro em grandes cidades e grande parte de vocês que me assistem aqui também moram, vocês nunca pararam para refletir um pouco sobre essa questão do armazenamento e deslocamento com moedas, né? Até porque muitos de nós quase não usamos moeda física. Reflita aí em casa, né, o quanto do dinheiro que você recebe, por exemplo, como salário ou no seu negócio, você realmente vê como papel moeda. Principalmente para quem ganha salário, porque talvez tenha algum empreendedor aqui que mexa com, sei lá, posto de gasolina e tem muito pagamento em moeda física. Mas eu acredito que para boa parte de vocês, seja a menor parte do que vocês ganham que realmente venha para a mão como moeda física. Então, nós já praticamente estamos numa era do real digital. Contudo, você pega em cidades menores, e eu já tive a oportunidade de passar por algumas durante o tempo que eu servi o exército, você tem lá cidades com 1.000, 2.000 habitantes, onde acontece mais ou menos o seguinte: todo mundo vai consumindo no fiado, naquelas contas que, por exemplo, o dono da padaria, do açougue, abre para as pessoas, e de repente, numa certa data do mês, chega um carro forte na cidade, abastece o banco com cédulas, as pessoas vão lá, sacam dinheiro, pagam o dono do açougue, o dono do mercadinho. Esse cara pega esse dinheiro que ele recebe, que é muito de uma vez, deposita no banco, o banco repassa para o carro forte e ele leva embora na mesma hora. Então veja que não é uma conduta que a gente pode falar que economicamente ela seja a mais inteligente, mas como a moeda física, ela acaba sendo necessária. Então, pensando que a moeda seria digitalizada, esse tipo de coisa acabaria. Lógico que há obstáculos para isso, porque aqui no Brasil nem todo mundo tem acesso à internet, a um smartphone, que seria um dispositivo muito interessante, né, para ajudar nessa era da moeda digital, mas observando que com o passar do tempo mais gente terá acesso a esses serviços, parece que é quase uma evolução natural das coisas. Você pega até o próprio Pix, por exemplo, né? Ele surgiu com essa proposta de facilitar as transações, principalmente as interbancárias entre bancos diferentes, de modo que elas podem ser executadas até no fim de semana. Então o Pix, por exemplo, seria uma maneira de deixar o boleto totalmente obsoleto, ou mesmo as transações com dinheiro físico, já que você pode chegar numa carrocinha de cachorro-quente e pagar instantaneamente fazendo uma transferência com o Pix para pessoas físicas, pelo menos até onde eu vi, né, nos bancos que eu tenho conta, não tem nenhum tipo de custo, então você transfere na hora, nenhuma das partes é cobrada e ambos saem satisfeitos com aquela transação. E esse seria o possível benefício, né, questão de praticidade, redução de custos, mas há pelo menos dois malefícios. Vou colocar aqui ele se foca mais na questão dos bancos, que hoje funcionam como intermediários entre o Estado que cria o dinheiro e as pessoas que virão utilizá-lo, né, como custodiantes e também realizando a própria atividade bancária, que é muito rentável, sobretudo por conta da questão do crédito, e esse é um ponto que vai ser abordado. E o outro ponto é para a própria questão da liberdade. É necessário refletir sobre isso também, as implicações que um dinheiro digital 100% controlado pelo Estado podem trazer para essa questão de liberdade e de privacidade. Mas começando primeiro com o ponto dos bancos. Por que a criação de um real digital pode vir a ser uma ameaça para os bancos? Primeiro, é necessário falar sobre como bancos ganham dinheiro, né? Vários de vocês aqui devem ser acionistas de bancos. Se forem ver os resultados, vocês veem que, por exemplo, sei lá, o Itaú, né, citando um grande banco, ele ganha dinheiro com taxas, ainda tem gente que paga para fazer TED, fazer DOC, empresas, né, estão sendo tarifadas pelo Pix, tem taxa de manutenção de conta, então você ainda tem uma receita vinda dessas áreas. Mas essa receita tende a ficar cada vez menor com o tempo, porque já temos bancos digitais que praticamente não cobram por nenhum tipo desse serviço que são tarifados em alguns bancos. Você tem a parte dos investimentos, né? Eles cobram, por exemplo, tarifas de intermediação se você usa uma corretora de um desses bancos, mas já tem corretora taxa zero. Você tem taxas de fundo de administração, que eram muito mais altas, estão sendo reduzidos com o passar do tempo, afinal a competição nessa área levou as taxas para baixo. Daqui a pouco essas taxas vão ficar igual ao mercado americano, onde você tem ETF que cobra 0,0 alguma coisa, então taxas baixíssimas, né? Você tem que ter um volume de investimento muito grande para conseguir ganhar alguma coisa com essa taxa. Você tem aqueles produtos que são horríveis, como por exemplo um título de capitalização, que também tendem a ser menos procurados à medida que a informação descentralizada atinge as pessoas, elas descobrem que aqueles produtos são horríveis. Você tem certos produtos que são vendidos, mas isso tudo seria uma parte menos importante do lucro dos bancos. De onde viria, principalmente nos grandes bancos, a maior parte do lucro? Da atividade de crédito. E não pensem que emprestar dinheiro é muito lucrativo apenas porque no Brasil nós temos juros altos, né? Os juros são altos no Brasil por uma série de motivos. Tem uma grande inadimplência,
e isso também é alimentado pelo próprio fato dos juros serem altos, então é mais ou menos aquela história de quem vê o primeiro o ovo ou a galinha. Afinal, quanto mais altos os juros, maior é a inadimplência, quanto maior é a inadimplência, maior tende a ser os juros também cobrados. Você tem uma cobrança de impostos grandes aqui, toda hora alguém tem uma ideia de aumentar imposto sobre o banco como uma solução para alguma coisa. Os próprios juros do país, os juros básicos, já costumam ser altos, então através de um spread bancário, isso nos bancos acaba ficando mais alto ainda, mas mesmo assim, fora do Brasil, bancos também costumam ser bem rentáveis, exceto nos países em que você tem juros negativos, aí realmente a atividade bancária ela fica mais complicada, né? Em todo caso, o que é muito rentável para o banco na atividade de crédito? O muito rentável é o fato de que os bancos, eles literalmente criam dinheiro ao emprestar dinheiro. É a chamada criação de moeda escritural. E para que vocês entendam como isso funciona, de maneira básica, através de uma simplificação, eu vou usar 3 imagens aqui lá do Viver de Renda, no meu curso, para que vocês possam entender isso. Então, dando um exemplo, né, com essa imagem que está aparecendo na tela. Veja aqui que eu coloquei reservas fracionárias de 20%, e vocês vão entender o que é isso através desse exemplo. Vamos supor que essa primeira pessoa que está mais acima aqui, eu vou chamar ela de Maria, né, chegue num banco e deposite R$1 milhão. O que acontece com esse dinheiro? Ele simplesmente não fica parado no banco esperando que a Maria vá retirá-lo, porque há uma grande chance de Maria nunca precisar retirar esse dinheiro todo, ou se for precisar não é de uma vez. Então o que acontece é que parte desse dinheiro vai para uma conta que o banco tem junto ao Banco Central. Mais ou menos quanto? Depende de como esse dinheiro entrou no banco. Se, por exemplo, ele entrou através da conta bancária, poupança, se é um depósito à vista, a prazo, então há algumas diferenças, mas na média uns 20%. Peguem esse número apenas para entender aqui o exemplo. Então, desse milhão que a Maria colocou lá, 200 mil, 20% de 1 milhão, vão para essa conta no Banco Central, que é um compulsório, ou seja, o banco ele é obrigado a mandar esses 200 mil para lá, e os outros 800 mil ficam disponíveis aqui para serem emprestados. E de repente o João, que é essa pessoa que está aqui, pega esses 800 mil e resolve empreender. E o João, ele tá vendo, né, esse movimento de empreendedorismo acontecendo em rede social, ele fala, quer saber, eu vou abrir uma franquia. Então ele chega lá pro Pedro, né, e fala, Pedro, toma aqui 800 mil, eu vou abrir uma franquia da sua marca. Pedro fala, tudo bem, né? Pega os 800 mil, passa a franquia para o João e, por coincidência, o Pedro vai depositar esses 800 mil nesse mesmo banco. Então veja que ele colocou lá os 800 mil, 160 mil, 20% disso vão para o compulsório junto ao Banco Central e o banco tem 640 mil disponíveis para serem investidos. E aí, passando para a próxima figura, chega lá, por exemplo, a Renata. Pega esses 640 mil porque ela também quer abrir uma franquia, né? Pegou 640 mil, chega em uma rede de franquias, vai lá e paga aqui o Moisés e fala, toma aqui, Moisés, 640 mil, quero abrir uma franquia da sua rede. E o Moisés fala, tudo bem, né? Pega esses 640 mil e, por coincidência, vai lá e deposita no mesmo banco. Novamente, 20% dos 640 mil vão lá para a conta no compulsório do Banco Central e disso vão sobrar 512 mil. Repare aqui que no final nós teremos mais ou menos essa imagem aqui. Então, após esse ciclo sendo repetido várias e várias vezes, o que aconteceria é que aquele primeiro milhão que a Maria depositou foi parar todo no compulsório do Banco Central. Lá nós temos 1 milhão. E através dessa criação de moeda escritural feita por esse sistema, que é o sistema das reservas fracionárias, isso começou lá no Riksbank, o Banco Central da Suécia, né? E desde então se espalhou pelo mundo, porque é muito interessante para os banqueiros, afinal eles estão multiplicando o dinheiro assim. Mas veja que com essa exigência de colocar apenas 20% no Banco Central e deixar o restante disponível para ser emprestado, nós tivemos a criação de moeda escritural de 4 milhões. Então 1 milhão no final viraram 5 ao todo, né? Porque você tem aquele 1 milhão original no compulsório do Banco Central e mais 4 milhões de crédito. Nos Estados Unidos, esse compulsório fica em muito menos do que os 20% que nós temos aqui. Fica em mais ou menos, isso também varia de época para época, uns 10%. Então perceba que lá, esse 1 milhão vai criar 9 milhões de crédito. E você pensa, nossa, maravilhoso isso, né? Afinal, todo esse crédito vai na economia, o crédito ele pode ser utilizado, aqui no caso, para comprar franquias, aquele cara pega esse dinheiro, vai poder contratar mais gente, essa pessoa agora vai ter renda, se ela tem renda, ela consegue consumir, se ela consome, o consumo dela vira renda de outra pessoa, e olha que maravilha, a roda da economia vai girando através dessa criação de dinheiro. Mas essa criação de dinheiro, ela vai acabar acarretando em inflação. Porque, afinal de contas, você não vê, eu também não vejo, a diferença daquilo que é dinheiro para o que é crédito. Repare que antigamente, quando não existia dinheiro digital, o dinheiro era físico, você via uma diferença. Porque o banco não conseguia imprimir dinheiro, ele tinha que colocar uma nota física. Aí ficava muito claro você ver, olha só, isso aqui não é dinheiro, né? É uma nota, é um cheque, por exemplo, falando que isso vai me dar direito a dinheiro que eu posso pegar depois em um outro banco. Mas hoje em dia, muito do que chamamos de dinheiro não passa de crédito criado nessa atividade de empréstimo. E o ponto ruim disso é que se simplesmente a Maria
né, o Moisés, e o outro camarada aqui, que eu nem me lembro o nome dele, mas que também, né, abriu a franquia pra pessoa e foi lá e depositou o dinheiro no banco. Se todo mundo quiser sacar o dinheiro no banco de uma vez, o que acontece? A Maria tinha 1 milhão, outro depositou 800 mil, o Moisés depositou 640 mil. Então repare que eles estão pedindo ao todo uma quantia de 2.440.000 aqui nesse exemplo. Mas esse banco só tem junto ao Banco Central 1 milhão registrado lá. Então o que acontece é que ele vai precisar de dinheiro emprestado de outros bancos, para que ele possa fornecer esse dinheiro aos seus correntistas. E se os outros bancos não quiserem emprestar, porque acham que o banco está mal das pernas, talvez sofra uma intervenção do Banco Central, ele poderia vir a ter problemas. Até por isso que falar mal de banco, especificamente falando, o banco tal vai quebrar, por exemplo. Isso é tido como um crime contra o sistema financeiro, porque pode se tornar uma profecia autorrealizável, né? Se você faz muita gente no banco ao mesmo tempo, ele não vai ter dinheiro para dar para todo mundo, ele vai precisar pegar dinheiro emprestado com outros bancos, porque afinal de contas só mantém 20% daquilo que entrou no banco no compulsório do Banco Central. E lá atrás, antes que esse sistema fosse cartelizado pelo Banco Central, acontecia muito mais quebradeira de banco com base nisso, né? Bastava um boato, todo mundo ia no banco, de repente o banco quebrava porque estava fazendo esse sistema. Que é legal, ele é autorizado hoje em dia, mas o pessoal da escola austríaca, principalmente, né? Que é aquela escola de economia que eu mais gosto, fala muito mal desse sistema, porque afinal de contas, com essa criação de crédito, nós acabamos tendo os ciclos econômicos. Mas por que toda essa explicação aqui de como funciona essa parte que é a mais rentável para um banco? Essa explicação vem do seguinte fato. Repare que várias vezes, quando o Banco Central vai lá e através do Copom ele começa a mexer na taxa Selic, aumentando ou diminuindo, quase sempre isso aparece mais nos ciclos de diminuição das taxas. Uma das reclamações do Banco Central é a seguinte: nós diminuímos a Selic, mas os bancos não estão diminuindo o preço do crédito bancário, falando que, por exemplo, o financiamento era para estar mais barato, ou o empréstimo pessoal era para estar mais barato, coisa assim, né? Lembrando que a Selic é uma taxa de curto prazo, né? E taxa de financiamento, negócio de 30 anos, está muito mais atrelada a uma taxa de longo prazo. Pega lá um Tesouro IPCA 2035, nada adianta, a Selic está caindo, se essa taxa do IPCA 2035 está subindo, e o financiamento também vai acabar subindo. Mas em todo caso, era uma reclamação deles. Agora, se eles têm essa moeda digital e deixam a possibilidade, como já está acontecendo na China, das pessoas abrirem contas diretamente no Banco Central, o que acontece é que você não precisa de intermediários. Então você não precisa mais do banco prestando aquele serviço. Basta que as pessoas possam ter uma conta direto no Banco Central e aí elas conseguem fazer essas transações, esses pagamentos, e o Pix já faz isso hoje em dia e está se popularizando cada vez mais. E além disso, o Banco Central define na hora a taxa pela qual ele quer emprestar. A Selic caiu, a gente quer derrubar toda a taxa dos empréstimos. Ele vai lá e derruba essa taxa. Então perceba que muito se falava sobre a disrupção dos grandes bancos pelas fintechs que estão surgindo, mas dependendo de como esse real digital for criado, talvez a disrupção dos grandes bancos e até de bancos menores que trabalham com essa atividade de crédito bancário como seu carro-chefe, venha, na verdade, do Banco Central, através dessa criação do real digital. É bem verdade que esse não é o plano do Banco Central. Se a gente for olhar as diretrizes que eles estão colocando para a implementação desse real digital, eles falam de custódia desses saldos nos bancos tradicionais, nesses intermediários que já existem hoje para lidar com dinheiro. Mas também deveremos lembrar que nós estamos em um país democrático, onde a cada 4 anos você tem a troca do presidente, e o presidente do Banco Central, que é nomeado pelo presidente da República, ele vai trocando, de maneira intercalada. Então o próximo presidente vai pegar o Roberto Campos Neto durante 2 anos, no meio do mandato ele vai lá e pode trocar o presidente do Banco Central. Então imagine que aqui no Brasil, e tudo pode acontecer numa eleição no nosso país, a gente vem eleger um cara extremamente centralizador, talvez até socialista em termos de convicção. Ele pensa de fato que vale a pena ter mais Estado na economia e segue aquela cartilha dos 10 passos que o Marx coloca lá no Manifesto do Partido Comunista para que você possa implementar o socialismo em um país. E um desses passos é o controle do crédito por parte do Estado. Então ele vê esse real digital e pensa, caramba, isso torna possível centralizar o crédito nas mãos do Estado, que é o sonho molhado de todo socialista aí. Então o que ele vai lá e faz? Simplesmente fala, não, vamos centralizar o crédito lá. Então por mais que não seja o plano do presidente do Banco Central, que tem uma linha mais liberal, hoje, isso pode vir a ser mudado no futuro. Então perceba o tanto de poder que a gente pode estar colocando na mão do Banco Central. E se isso for mudado e você concentrar o crédito nas mãos do Banco Central, seria uma grande ameaça para os bancos e para quem é acionista de banco também. Até por isso, eu gosto muito de banco, porque afinal de contas vocês acabaram de ver aqui, eles literalmente criam dinheiro, mas em todo caso não é interessante que você tenha uma carteira muito concentrada em apenas um único setor, Então vale a pena você também ter diversificação em outros setores que você julga promissores. E o outro ponto
que sai desse aqui é aquela questão da preocupação com a liberdade, que eu havia falado anteriormente. Pelo seguinte, né? Imagine que você tenha um dinheiro 100% digital e totalmente rastreável. O Estado vai saber tudo o que você fez com o seu dinheiro. Sabe quando falam, por exemplo, o Bitcoin é perigoso, né? Porque tem essas transações e você não sabe para onde está indo o dinheiro. Bom, isso é uma meia verdade, porque por ser digital, o Bitcoin deixa rastros muito claros. Lá no seu blockchain as transações são públicas. Então, simplesmente, se você conhecer o dono de uma determinada carteira, você sabe para quem que ele está transacionando. E você pode, inclusive, acompanhar essa carteira, as transações todas que ele está fazendo ao longo do tempo. Então, perceba que você não conhece a identidade dos indivíduos, mas se você souber quem é o dono da carteira, aí fica muito fácil de ver o que ele está fazendo com as quantias, o quanto que ele está transferindo, o quanto ele tem de saldo. Então o Bitcoin, ele é rastreável, mas ele tem um certo grau de anonimato, enquanto as pessoas não conseguem ligar aquele endereço ao dono da carteira. Agora, com o Pix, por exemplo, né, várias pessoas usam como a sua carteira, o seu código Pix, o CPF, o celular. Então o Banco Central sabe quem está transacionando. E toda transação que você faz com o Pix, ele sabe a quantia para quem você está mandando. Imagine isso ampliado com esse real digital. Porque pensando em termos de rastreabilidade, o grande inimigo do governo não é o Bitcoin. Até outras criptomoedas são menos rastreáveis, mas o inimigo de fato é o dinheiro de papel. Porque depois que você tira o dinheiro num banco e começa a fazer transações com ele, fica impossível detectar para onde está indo aquele dinheiro. Antigamente, quando existia a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que durou 8 anos, né? Diga-se de passagem que o provisório não foi tão provisório assim, e toda hora há uma ameaça de voltar. Toda transação que você fazia transferindo dinheiro de uma conta para outra, por exemplo, era tarifada. Quando que você parava de pagar essa tarifa, né? Você pagava quando sacava, inclusive, mas depois nas transações feitas de maneira física, como ninguém sabia se você estava transacionando ou não, não havia como cobrar uma CPMF. Agora, se todas as transações forem digitais, nós temos esses pontos, né? Primeiro, o governo vai conseguir saber tudo que você está fazendo. Segundo, fica muito simples, depois que todo mundo está usando um real digital e já não há moeda física para você correr para ela e fugir de tarifas colocadas sob transação, a criação de um imposto digital. Então nós poderíamos ter uma volta de uma CPMF, mas tirando o P de provisório, seria simplesmente uma contribuição sobre movimentação financeira. Seria muito mais fácil de criar e muito mais difícil de você evitar. Como que você poderia evitar? Utilizando criptomoedas, né? Mas é bem verdade que várias criptomoedas também têm suas tarifas de transação para remunerar os mineradores. E o último ponto é que vamos colocar o que acontece na China. Vamos supor que lá você seja considerado um inimigo do Estado porque você tem condutas ou uma ideologia diferente do partido político que manda no país. O que aconteceria nesse caso é que simplesmente eles podem, a qualquer momento, se as contas são todas ligadas no Banco Central, simplesmente bloquear a sua conta e proibir que você use os recursos dos quais você seria dono, né? E mesmo assim você não pode usar. Então o mesmo tipo de coisa poderia acontecer aqui no Brasil em um estalar de dedos. Então perceba que a tecnologia, eu acho que isso fica muito claro para quem acompanha aqui o canal, ela pode ser maravilhosa na descentralização do poder financeiro, que é, por exemplo, o que o Bitcoin está fazendo desde que ele foi criado, lá em 2009, mas ela também pode ser muito perigosa na centralização de cada vez mais poder na mão do governo. E isso pode vir a acontecer, não estou falando que vai acontecer, mas pode vir, é sempre uma ameaça, dependendo de como esse real digital seja implementado e de quem esteja no poder no Brasil depois, né, que isso vier a acontecer e puder ser modificado. Mas enfim, falei demais, eu sei que o vídeo ficou grande, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui, por favor, dando seu feedback. Me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.